Glórias a Deus. O que sai do homem é que se torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. O 22 diz: as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Misericórdia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, a Bíblia está nos falando que o que contamina é o que sai de dentro do homem. O que entra dentro do homem, como os alimentos, nunca vai nos contaminar. Mas aquilo que sai da nossa boca é que nos contamina. Glorificado seja Deus. Quantas palavras em vão eu tenho dito, você tem falado? Quantos pensamentos negativos eu tenho, você tem e todos têm? Você pode até dizer: eu não faço nada dessas coisas. Queridos, o homem sempre está se justificando. Nós sempre estamos nos justificando e achando que nós não praticamos erro nenhum, que somos anjinhos de candura. Mas todo homem erra, todo homem peca, todo homem faz as coisas erradas. Será que não pecamos? Será que somos tão puritanos? Nós vemos pessoas tão puritanas, pessoas que às vezes não abrem nem a boca para falar de Jesus, porque ele é tão puro. Se ele falar de Cristo para um pecador, ele se contamina. Glórias a Deus. E a Bíblia fala o contrário. Ao contrário, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, sem exceção, são pecadores. O apóstolo João diz: quem não peca, quem diz que não peca, é mentiroso. Glorificado seja Deus. Ou faz Deus de mentiroso. Qual é a tua posição em relação a esses versículos? Você que não peca, glórias a Deus. Qual é a relação que você tem com esses versículos? Queridos e amados irmãos, pecado não é só matar, não é só roubar, não é só estuprar. Muitas vezes o pecado convive conosco. Tem pecados que nós somos dependentes dele. Quantas coisas nós praticamos que ferem a santidade de Deus, mas nós só olhamos para a parte alta, pela parte grande. Coisinhas pequenas que nós praticamos ferem a santidade de Deus. E tudo que fere a santidade de Deus é pecado. Tudo que fere a santidade de Deus nos tira da comunhão com Deus. Glorificado seja Deus. Um só pecado, irmão. Um sozinho. Você falar mal de um irmão, você caluniar um irmão, você suspeitar de um irmão, não. É o suficiente para bagunçar nas suas vidas. Pequenas coisinhas que bagunçam nossas vidas. Não são coisas grandes. Glorificado seja Deus. Mas as coisinhas. Então, querido, nossa felicidade é que nós temos um Deus de misericórdia. Mas todo mundo erra, meu. Dos 10 mandamentos, temos que cumprir 3 deles. E são poucos que cumprem. Olha que diz os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E será que o nosso amor pelo próximo é como nós amamos a nós mesmos? Será que queremos ter as mesmas condições que o próximo tem? Será que às vezes nós não deixamos esse versículo passar em branco?
E o terceiro é honra pai e mãe, que é o teu mandamento com promessa. Queridos, será que hoje os jovens da igreja estão honrando seus pais e suas mães? Será que esse versículo é cumprido na vida da juventude? Porque quem não honra o pai, não honra a mãe, Deus não recebe a honra. Quem não ama seu próximo como a ti mesmo, Deus também não recebe a honra. Amar o próximo não é amar aqueles que convivem comigo dentro da igreja. Amar o próximo é aquele que está fora da igreja. É aquele que está precisando de vir para a igreja, que através do meu amor, da minha palavra para com essas pessoas, possam convencer eles que eles precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmão, a Bíblia diz, se quebrarmos qualquer parte da lei, estamos culpados e nos tornamos réu de juízo. Então, se você faz uma coisa e não faz outra, nós estamos culpados. Nós precisamos, ultimamente, voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia Sagrada, para entendermos, não ler simplesmente o versículo que eu acho que sou beneficiado, mas olhar para os versículos que me ensina a andar com Deus, que me ensina o caminho para viver para Deus, o caminho que vai me levar para a glória de Deus. E só podemos encontrar esse caminho na palavra de Deus. Coisas que você acha que não é pecado e às vezes é pecado. E coisas que você acha pecado, mas para Deus não é pecado. Entenda. Um pecado, meu irmão, um pecado é suficiente para poluir nossas vidas. Um pecado. Você não precisa pecar deliberadamente, não. Você precisa de um pecado glorificado, seja Deus, para poluir sua vida. Um pecado já poluiu sua vida. Se você não se arrependeu, se você errou diante de Deus e não se arrependeu, a sua vida está poluída. Glorificado seja Deus. Não adianta você orar e dizer que Deus é bonito, que Deus é isso, que Deus é aquilo, outro, se a sua vida está poluída. Primeiro nós temos que examinar a nós mesmos, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se falamos que não pecamos, somos mentirosos, ou fazemos Deus de mentiroso. Então todos os dias nós temos que aprender a nos corrigir, porque um pecado nos afasta da perfeição e nos proíbe a entrada no céu. Glória a Deus. Um pecado sem arrependimento proíbe a nossa entrada no céu. Entenda. Não é possível ter o nome razoavelmente limpo. Ou você tem o nome limpo ou você tem o nome sujo. Irmão, você pode cometer um crime hoje, não acontecer nada com você, certo? E você pode acontecer um crime e não se livrar dele, e o seu nome continuar sujo. Glórias a Deus. Ou o nosso nome está limpo ou ele está sujo. Nós podemos fazer uma prestação e não pagar, mas o nosso nome é sujo. Não tem nome razoavelmente limpo. Quer dizer, uma infração impede, teu registro limpo. Imagine diante dos homens, uma pequena infração impede de ter o nome limpo. Imagine você agora, diante de Deus, sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar eles. Como você está diante de Deus? Glorificado. Como está o teu registro diante de Deus? Porque isso é que importa, irmão. Mas nada importa no Evangelho a não ser ter o registro limpo diante de Deus. Porque só entra na glória de Deus aqueles que estão com o seu registro limpo, que estão com o seu atestado de antecedentes criminais limpo. Glorificado seja Deus. Não é porque não outra coisa nenhuma te coloca na presença de Deus, a não ser a tua vida limpa com Deus. Glorificado seja Deus. Um policial lhe para por excesso de velocidade. Por quê? Você invadiu.
foi uma infração de trânsito. Você infringiu a lei. Naquele momento, você pode escapar, sim, pode. Você pode subornar o policial ou pagar a multa que você está livre. Não é assim que funciona aqui na Terra? Então, meu querido, com Deus não vai acontecer isso. Com Deus não vai acontecer. Deus não vai nos perdoar, Deus não vai ser subornado. Deus não vai aceitar a multa que você tem que pagar quando você erra diante de Deus. É reconhecer o teu erro. É pedir perdão pelos teus pecados. Glorificado seja Deus. Porque todos pecam. Mas a dificuldade é reconhecer que pecou. Reconhecer que errou diante de Deus. Se humilhar na presença de Deus. Esse é o nosso grande erro. É ficar acumulando erros e achando que Deus esqueceu. Glorificado seja Deus. Então, meu querido, se a Bíblia diz aquele que confessa e deixa. Em primeiro lugar, você tem que confessar o seu erro para Deus. Não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus. Mas você tem que deixar de praticar o erro. Se você confessa todo dia, vira uma rotina, vira um ciclo vicioso. Então, entenda, quando nós recorremos a Deus, o perdão, nós temos que deixar de praticar os nossos atos errados. Glorificado seja Deus. Uma ofensa a Deus, meu irmão, torna a nossa vida impura. Você pode estar bem para os homens. Você pode estar bem na fita. Você pode estar bem com a mídia. Você pode estar bem com quem quiser. Mas diante de Deus, a vida se tornou impura. Não importa se você é pastor, se você é membro, se você é cantor, o que você for. Uma ofensa contra Deus torna a nossa vida impura. E como nós ofendemos a Deus quando praticamos erros que ferem a sua santidade. Glorificado e exaltado seja Deus. Quantos assassinatos você precisa para se tornar um assassino? Você precisa de 10, 20, 30 assassinatos para se tornar um assassino? Não, irmão. Nós só precisamos de um. Um apenas, é claro. Você já está taxado como assassino. Glórias a Deus. Quantas mentiras se é preciso falar para se tornar um mentiroso? Uma mentira que o homem fala, ele se torna um mentiroso. E ele vai passar o resto da vida mentindo para consertar a primeira mentira e não consegue. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que os mentirosos não terão parte no reino de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Se ele não se arrepender e deixar. Glórias a Deus. Quantos pecados é preciso para te afastar de Deus, irmão? Apenas um, meu irmão. Essa é a única resposta. Glórias a Deus. A única ofensa torna a nossa vida impura. Glórias a Deus. E o Senhor diz que os impuros não entrarão no reino de Deus. Os impuros não participarão da glória de Deus. Se nós quisermos, é nós, não é Deus, quisermos um dia entrar na glória de Deus, temos que deixar as impurezas. Glória, porque todos nós pecamos. Este é o poder do pecado, meu irmão. E eu digo a vocês a verdade. Jesus diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Viver pecando é uma coisa, pecar é uma coisa, e viver na prática do pecado é outra coisa. Nós podemos errar, mas recorremos ao nosso advogado, juiz, Jesus Cristo, certo? Agora, viver na prática é outra coisa, é viver pecando deliberadamente. Todos fazemos coisas erradas, irmão. Todos. Todo mundo faz coisas erradas. E as coisas erradas, meu querido, ela tem o poder de nos viciar. Nós precisamos todo dia policiar a nós mesmos.
as nossas ações, o que estamos falando, o que estamos vivendo. Porque as coisas erradas, irmão, ela nos vicia. Nós nos tornamos escravos delas. Glorificado seja Deus. Nós erramos, estamos errando, mas não queremos mudar dessa vida. São pecados de estimações que milhares e milhares de pessoas têm. Ele sabe que está errado, mas ele continua fazendo. Ele não tem forças contra os seus vícios. Glorificado seja Deus. Queridos, quem usa droga sabe que ela vai destruir a sua vida. Ninguém que usa droga é inocente. Ele sabe, sente, cada dia o seu corpo desfalecendo. Cada dia o seu corpo se acabando. Ele está consciente disso. Não pense que o que é viciado em droga não é consciente que ele está se acabando. Glorificado seja Deus. Mas ela, droga mesmo, domina a pessoa. Ele tenta sair, ele tenta jogar fora, mas ele não consegue. Porque ele é dominado pelo vício. Aleluia. Quando ele joga fora, eles vão parar. Ele volta atrás, compra mais droga e continua se drogando. Quantas pessoas são internadas em centros de recuperações e não conseguem se recuperar? Não conseguem voltar atrás, foge para as drogas, porque ele é dominado pelas drogas. Por quem você se deixa viciar, meu querido, você se torna escravo. Glorificado seja Deus. O alcoólatra, ele acha que o álcool nunca vai viciar ele. O alcoólatra, ele nunca vai achar que ele é um alcoólatra. Glorificado seja Deus. Ele sempre se enxerga. Bebo socialmente quando eu quero. Ele está caindo na lama, bêbado todos os dias, mas de bebo socialmente. Bebo no dia que eu quero e que eu tenho vontade. Queridos, eles não podem se libertarem. O drogado não pode se libertar sozinho. O alcoólatra não pode se libertar sozinho se ele não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se ele não obedecer a palavra de Deus. Se ele não deixar Cristo entrar no seu coração, eles não conseguem se libertar. O homem só se liberta dos seus vícios quando Cristo entra no seu coração. Quando a sua mente volta para a palavra de Deus, quando ele enche o seu coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Enquanto o meu coração, o teu coração, o coração de quem quer que seja, não estiver cheio da palavra, nós continuamos, meu irmão, errando contra Deus. Existem outros vícios, meu irmão, nos homens, que também os destrói. Não é só, meu irmão, as drogas e o alcoolismo que destrói o homem, não. Existem vícios terríveis no homem, que ele é destruído por esses vícios. E por isso ele não pode chegar na presença de Deus. Primeiro lugar, inveja, irmão. É um dos vícios terríveis. É o homem invejoso. É a pessoa que inveja tudo que o outro tem. Ele nem vive para si mesmo, nem deixa que as pessoas vivem. Porque a sua inveja tira ele da presença de Deus. Arrogância. Quantas pessoas hoje que estão no Evangelho tomando o lugar de Deus? Quantas pessoas hoje, a sua prepotência, ele chama a glória de Deus para si próprio? O orgulho. Os orgulhosos mesmo, todos esses, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O egoísmo, irmão. O egocentrismo. A calúnia. A imoralidade são vícios. Tanto prejudicial ao homem, quanto a droga e quanto o alcoolismo. Porque as pessoas tornam viciadas em padrões de seus pensamentos. E é uma coisa interna do coração, que ele está praticando e você não sabe. O bêbado você vê se caindo na rua. O drogado você vê a situação dele. E aqueles que têm as coisas, que praticam os vícios de dentro do seu coração,
que não dá para as pessoas ver. Glórias a Deus. Esse tipo de comportamento, irmão, aleluia, nós não temos força para deixar. Ninguém deixa esse tipo de comportamento, porque só é escravo do pecado. Eles são escravos desse bicho, do pecado. Se eles não colocar Deus no seu coração, se eles não deixar Deus penetrar poderosamente no seu coração, eles vão continuar fazendo tudo isso e achando que não faz nada. As coisas que fazemos e as coisas com que nos envolvemos têm o poder sobre nós de nos tornar escravos dela. Nós somos escravos daquilo que fazemos. Nós somos escravos daquilo que vivemos, irmão. Daquilo que nos envolvemos. Nós tornamos escravos. Quando você é viciado na palavra de Deus, você torna, meu irmão, escravo da palavra de Deus. Aleluia. E você começa a viver pela palavra de Deus. Você começa a andar pela palavra de Deus. Você começa a agir pela palavra de Deus. Glorificado seja Deus. Mas quando, meu irmão, nós temos no nosso coração outros padrões, meu irmão, de inveja, de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de calúnia e de imoralidade, irmão, nós também nos tornamos viciados dela. Infelizmente, irmão, o pecado tem aprisionado multidões, milhões de pessoas. Tem multidões de prisioneiros. O pecado, ele tem multidões de prisioneiros. Glória a Deus. Que vive amarrado de pé e de mão na corrente do diabo. Glórias a Deus. E o diabo dá corda a ele. O diabo deixa ele fazer. Quanto mais ele faz, ele age, mas o diabo diz para ele que ele está fazendo certo. Glorificado seja Deus. São prisioneiros, meu irmão, que às vezes se gabam que são livres. São pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, aprisionado pelos vícios, mas acha que ele é livre, acha que é salvo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, enquanto nós não conhecemos a palavra de Deus, enquanto nós não colocamos ela dentro do nosso coração, nós não somos livres. Irmão, o pior de todos os fatores da face da terra é o pecado. Esse é o pior patrão que existe. Seu único salário são miséria e decepção. Esse é o salário do pecado. Desespero. Com direito final de uma morada no inferno. Esse, meu irmão, são as ações do pecado. Para que nós livramos desse mundo. Para que nós possamos nos livrar de tudo isso, só colocando Deus no nosso coração. Quando Paulo disse que o salário do pecado é a morte, ele não estava brincando. Ele não estava brincando, ele estava falando da morte espiritual. Muitas vezes você está vivo, você está pulando, você está gritando, você está dançando, você está matando, você está roubando, você está fazendo tudo que você quer. Mas você está morto espiritualmente. Você já morreu espiritual. Glorificado seja Deus. O profeta Isaías diz que o pecado é quem nos separa de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. Glorificado seja o nome de Jesus. A morte espiritual é o isolamento eterno, irmão, de Deus. Olha para Adão. Adão estava muito bem no paraíso. Até o dia que ele pecou. Ele teve que ser cortado. Ele teve que ser separado de Deus. Então acredite, meu querido. Quem nos separa de Deus é o pecado. O que nos aproxima de Deus é o arrependimento.
Quem nos salva é a misericórdia de Deus. Glorificado seja Deus. Ou vivemos com Deus, meu irmão, longe do pecado, ou somos escravos dele. Glorificado seja Deus. Esta é a realidade, meu irmão. Nós podemos passar, irmão, da morte para a vida eterna com Cristo, ou da morte para a perdição eterna. O homem tem direito de escolher. É aqui que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Não espera chegar lá em cima. Aqui é que você se liberta dos vícios. Porque é aqui que você erra. É aqui que você se arrepende. Amigos, as coisas que fazemos de errado faz uma barreira entre nós e Deus. E quando não reconhecemos, essa barreira não deixa você passar para o outro lado. Glorificado seja Deus. Todos nós, meu irmão, precisamos de um Salvador para nos livrar. E esse Salvador chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Aceita Ele como teu Senhor, como teu Salvador, para que todos os vícios caiam por terra, para que você seja liberto das consequências do pecado em nossas vidas. É Ele que nos livra das consequências do pecado. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por eles, para que todos aqueles que nele crê não pereçam e tenham a vida eterna. Mas Ele ama, meu irmão, o pecador que se arrepende. Entenda, se não há arrependimento nas nossas vidas, Deus não pode nos amar. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Se nós não reconhecermos que Jesus Cristo é o Salvador, se nós não entregarmos a nossa vida para Ele, se nós não vivermos para Ele, se nós não abandonarmos o pecado, o sacrifício de Cristo foi em vão. E Deus não pode amar alguém que faça do sacrifício do Filho dele em vão. Deus não pode aceitar as pessoas que repudiam o Filho dele. Deus não pode de maneira nenhuma aceitar aquele que repudia o sacrifício da cruz. Deus ama aqueles que voltam para Ele e não vivem mais na prática do pecado. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Deixa o homem mau o seu caminho. Volte para Deus, que Ele é benigno em perdoar. Não sei o tamanho do teu pecado, eu sei o tamanho do meu. Mas sei que Deus, Ele é capaz de te perdoar. Ele te aceita porque Ele morreu na cruz. Foi por você para te perdoar. Jesus morreu para te perdoar na cruz e ressuscitou para te levar para a glória. Então Ele está esperando que o homem se arrependa do seu pecado, que o homem volta para Ele, que o homem acredita que Ele é o Senhor e Salvador. Glorificado seja Deus. É esse pecador que Deus ama, irmão. É esse pecador que Deus guarda do mal e leva para a glória. Se você um dia tem desejo de conhecer Cristo como Ele é, participar da glória dEle, deixa o mau caminho, volta para Deus, que Ele é benigno em perdoar. Glorificado seja Deus. Que Deus em Cristo possa fazer você entender a palavra dEle. Leia a palavra do Senhor para você entender que Jesus Cristo veio ao mundo, foi para te salvar das garras do pecado, te libertar das correntes de Satanás. Glórias a Deus. Não é Satanás que está impedindo de você cair. Não é Satanás que está impedindo de você... Não, irmão. Hoje nós vemos as correntes, é para as pessoas se libertarem de Satanás. Irmão, você só se liberta de Satanás se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da verdade, é como diz o próprio Lucas, ele veio para salvar e buscar aqueles que se achavam perdidos. Que Deus em Cristo possa nos dar entendimento para que nós possamos fugir dos falsos profetas.
Fugir dos pecadores da palavra de Deus, daqueles que estão vendendo a palavra de Deus, daqueles que estão tentando enganar as pessoas para levar proveito financeiro. Fuja deles, meu irmão. Busque um lugar onde a verdade é pregada, onde a verdade é anunciada, onde as pessoas têm prazer em te ensinar o caminho da glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Glórias a Deus.